A paz do Senhor, meus irmãos, Pastor Márcio Silva falando. Quero trazer nessa manhã o ensino da palavra de Deus ao meu e teu coração, que se conta no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 17. Amém? Mas antes eu quero fazer uma oração para abençoar a tua vida, abençoar a tua família. Você que vai me ouvir nesse momento, você que vai me ouvir à noite, à tarde, em qualquer horário, mas eu creio que Deus vai falar ao teu coração da maneira que assim Ele quiser. Pai, nós te glorificamos, te exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade qual o Senhor me coloca de pé uma vez mais e essa pessoa que está me ouvindo neste momento. Apresento, Senhor, diante de Ti a minha vida, a minha família, a vida dos meus amigos, de cada pessoa que irá assistir esse vídeo. Senhor, que a Tua palavra vá de encontro a este coração que está aberto para receber a boa semente que é a Tua palavra, e que ela produza o fruto que assim o Senhor enviou ela para ser, Senhor, nas nossas vidas. Eu apresento aqueles que estão trabalhando, meu Pai, nas ruas, nas feiras, nas lojas, nas empresas, nos hospitais, nos presídios, aqueles que estão dirigindo, aqueles que estão nos aviões, Senhor, os da nossa cidade, os da nossa nação, os de outras nações também. Abençoa o órfão, a viúva, o necessitado, e nessa manhã, assim como não faltou o pão na minha mesa para alimentar o meu corpo, que assim também o Senhor dê a providência, Senhor, na mesa do meu próximo, na mesa do meu semelhante. E assim, neste momento, eu quero agradecer também pelo pão espiritual que vai alimentar o nosso espírito nessa manhã, que é a Tua palavra. A Ti te dou a honra, a glória e o louvor, hoje e eternamente, em Teu santo nome, Jesus. Amém. Você que vai nos assistir, você que está nos assistindo, peço que você venha compartilhar essa live, venha compartilhar esse vídeo, para que a palavra de Deus possa alcançar muitas outras vidas. Como eu sempre digo aqui, quem opera o milagre é Deus. Quem é digno de honra é Deus. Só a Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração para todo sempre. Então a palavra de Deus hoje se conta no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 17, que diz assim: a parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tende misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aleluia! A palavra de Deus nessa manhã vai nos ensinar sobre ter humildade, vai nos ensinar a se humilhar verdadeiramente diante de Deus. Tem muitas pessoas que estão andando com o orgulho lá em cima, e o orgulho é o princípio da queda do homem. É o orgulho que faz muitas pessoas caírem, faz muitas pessoas desistirem da caminhada com Deus. Perdão. É o orgulho que fez com que Satanás caísse da morada celestial, porque ele se achava que era melhor que Deus, ele queria estar acima de Deus, e acabou que o orgulho tomou de conta do coração dele e tem tomado o coração de muitos.
Muitos têm se afastado da verdadeira essência da adoração a Deus. Muitos têm deixado de lado, aleluia, a verdadeira adoração ao Pai eterno, porque têm deixado o orgulho tomar de conta. Têm deixado de lado a humildade. Têm deixado de lado, aleluia, o respeito com o seu próximo. Aqui vemos um exemplo ao qual Jesus deu e estava instruindo algumas pessoas que confiavam em si mesmo. O perigo de confiar em si mesmo. A palavra de Deus fala que nós devemos confiar em Deus, colocar a nossa confiança no eterno. Confia no Senhor, entrega teus caminhos a Ele e o mais Ele fará. Está no livro de Salmos. Se nós entregarmos verdadeiramente o nosso caminho, o que é o nosso caminho? A nossa vida. Entregarmos e darmos a direção para que Deus venha nos conduzir através da sua palavra, certamente iremos obter as vitórias que Jesus tem preparado para mim e para você. Iremos ter sucesso no trabalho, iremos ter sucesso na vida familiar e assim por diante. Mas quando confiamos em nós mesmos, há um grande perigo. Veja que Jesus disse aqui nessa parábola, dizia para alguns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Hoje podemos ver que tem muitas pessoas que confiam em si mesmas, acham que os outros estão no erro, estão em pecado e elas são justificadas por Deus, querendo ser melhores umas que as outras, quando na verdade, amado, a Bíblia fala que não há um só justo na terra. Eu e você somos pecadores, eu e você estamos todos os dias, aleluia, buscando aquele que é perfeito. Somos imperfeitos, mas seguindo e buscando aquele que é perfeito, Cristo Jesus. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Diante de Deus nós somos pecadores e falhos, mas isso não significa que nós não temos que servir ao Mestre, temos que viver de qualquer jeito. Não quero te dar essa chave para você ficar fazendo o que bem entender da sua vida. Não estou dizendo isso. Temos que buscar a Deus sim todos os dias, buscar a nossa melhora, porque só em Cristo Jesus podemos ser pessoas melhores. Então ele disse aqui que não podemos confiar em nós mesmos. A Bíblia fala em Jeremias capítulo 17, versículo 5, maldito é o homem que confia em outro homem. Quando a Bíblia me relata essa palavra, ela não está dizendo que eu não deva confiar no meu semelhante, mas ela diz esse homem que confia no outro homem, é o homem que confia na força do seu próprio braço e deixa de confiar no Senhor. Não é o meu semelhante, está falando de mim mesmo. O homem que confia em si mesmo, confia na sua própria força, na sua própria inteligência e esquece do Deus vivo. E aí ele deu o exemplo de dois homens que estavam subindo ao templo para irem orar, irem agradecer a Deus. Está dando dois exemplos aqui de um fariseu e um publicano. Fariseu, alguém que era religioso, alguém que cumpria os princípios da lei. E o publicano era aquele que era conhecido como coletor de impostos, alguém que era tido como ladrão, porque de fato alguns deles eram, talvez nem todos, não vamos generalizar, mas a maioria cobrava além do que era permitido, estava roubando o povo. Mas a Bíblia vai relatar as palavras de Jesus dizendo: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Veja, aquele homem, ele estava ali se exaltando, estava dizendo que ele era melhor do que aquele publicano e os demais homens, dizendo que ele não tinha pecado, dizendo que ele era um homem santo e não tinha pecado. A Bíblia fala que em 1 João capítulo 1, versículo 8 ao 10, se dissermos que não temos pecado, estamos dizendo que fazendo de Deus um mentiroso, Vamos ler a Bíblia para que não haja nenhuma dúvida. 1 João capítulo 1, do versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se você diz que não tem pecado, você está dizendo que Deus, você está fazendo dele mentiroso. E a palavra dele não está em você, porque Deus ele não mente. A palavra dele é a verdade, ele é a verdade. Então, se você está em Deus, você vai reconhecer, assim como eu sou um pecador, você também tem que reconhecer que você é falho. Então ele disse ali, estava se gloriando, dizendo que ele não era como aquele publicano, estava se achando melhor. E o publicano, porém, nem queria levantar os olhos para o céu. Ele abaixou a cabeça e batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Essas foram as palavras, essa foi a sua oração. A humilhação, a verdadeira humilhação diante de Deus foi a do publicano. Jesus disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, aleluia, louvado seja Deus, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado, louvado seja Deus. Amados, é um tempo de eu e você nos humilharmos verdadeiramente diante de Deus. É um tempo de arrependimento, é um tempo a qual eu e você devemos reconhecer nossas falhas e pecados, deixar a iniquidade de lado e seguir ao Mestre. Jesus disse que aquele que quiser segui-lo, tome a sua cruz e siga. O que é tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo? É saber que durante a minha caminhada com o Senhor, eu passarei por humilhação, eu passarei por calúnia, eu vou passar por situações a qual muitos vão rir da minha cara, porque agora eu sirvo a um Deus vivo. Mas se mantenha firmado, se mantenha, aleluia, firme na convicção de quem você está seguindo, que é Cristo Jesus. Não se envergonhe, porque Jesus disse: aquele que se envergonhar do meu evangelho, eu me envergonharei diante do Pai na eternidade. Então você que está perseverando, continue, meu irmão, nessa caminhada, não desista e aprenda com Jesus Cristo, que é o que? Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, que ele quer que nós sejamos semelhantes a ele. Ele disse no capítulo 28 do capítulo 11, versículo 28: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, aleluia, e encontrarei descanso para a vossa alma. É assim que nós devemos ser, humilde de coração, aprender com o Mestre que é humilde de coração, simples de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, encontrarei descanso para o vosso coração. Amado, eu não sei você que está me ouvindo nessa manhã, talvez você tenha se afastado do caminho do Senhor, você ainda não o aceitou verdadeiramente como seu único Salvador da sua vida. Eu quero te falar nessa manhã que o Mestre está à porta batendo. Qual é essa porta? A porta do teu coração. Um dia eu recebi esse convite na minha vida, um dia o Mestre bateu na minha porta, tantas vezes eu recusei e a minha vida ia de mal a pior. Passei por situações de perigo de morte, mas Deus deu livramento. Quantas vezes os traficantes não apontaram a arma na minha cabeça, mas tinha uma pessoa, aleluia, de joelho dobrado. Tinha alguém que pagou um preço pela minha vida em oração. Foi a minha mãe, que hoje se encontra na eternidade. Mas ela sempre orava pela minha vida e dizia: filho, Deus vai mudar a tua história, Deus vai te usar nessa terra. E tantos outros que Deus usou para dizer que Ele ia mudar a minha história. Mas o que faltava então, pastor Márcio? Por que Deus não mudava? Era porque era a dureza do meu coração. Eu era orgulhoso, eu dizia: eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de crente, eu não quero saber dessas coisas. Talvez em você ainda está, aleluia, na tua vida
o orgulho ainda está tomando de conta, mas nessa manhã que Deus, o seu Espírito Santo, venha quebrar toda a dureza do teu coração, que venha quebrar todo o orgulho do teu coração. Nessa manhã você venha reconhecer que você é dependente de Deus, e você venha reconhecer que Ele é o único que pode te dar a salvação. Foi Ele quem morreu por mim e por você na cruz, foi Ele que pagou um alto preço na cruz do Calvário, derramando o seu sangue por mim e por você, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia! Se você quer tomar essa decisão nessa manhã, meu irmão, ouça a voz do Espírito Santo. Seja como esse publicano que foi humilde, se humilhou diante da presença de Deus e foi o quê? Exaltado. Deus quer exaltar você se você se humilhar perante a presença dele. No versículo 15 vai nos dizer o seguinte: e traziam-lhe também crianças, para que eles a tocassem, e os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. O que é ser como uma criança? É ter a pureza, é ter a inocência em seu coração. Talvez você que está me ouvindo aí está afastado da presença do Senhor. Quando estava no primeiro amor, era como uma criança. Recebeu o reino do céu em tua vida, queria levar essa palavra para todo mundo, mas hoje você cresceu, hoje você não é mais como uma criança, acha que já não precisa mais de Deus, acha que já não precisa mais da palavra do Senhor. Estou te falando nessa manhã, amado, volta para a presença de Deus, te humilha na presença de Deus. Ei, Jesus está à porta, Jesus está cada dia mais próximo de voltar. Basta ver ao teu redor as profecias se cumprindo, o mundo indo de mal a pior, e eu quero te falar que não vai melhorar. Vai ser daí para pior, sim. Por quê, pastor? Se eu é um pastor, se eu tenho que proferir palavras que vai nos alegrar, que vai ter dias bons, meu irmão, a palavra de Deus ela é bem clara. E nos últimos dias os homens seriam avarentos, xingadores, amantes de si mesmos, inimigos de Deus, e é o que está acontecendo. Eu não posso mentir para você, dizer que o amanhã vai ser melhor, não. O mundo não vai ficar melhor, mas eu quero te falar que você pode ter um dia melhor a cada dia, decidindo, chamando Jesus para reinar em tua vida, fazendo de você uma pessoa melhor. Deixando que Jesus venha trazer uma metanoia. O que é uma metanoia? Mudança de mente, mudança de comportamento, para que assim eu seja uma pessoa melhor comigo e com o meu semelhante. Não espere dos outros. Não espere que os outros façam aquilo que você pode fazer por você mesmo. É você que tem que tomar a decisão. Assim como aquele homem que tinha um orgulho, o religioso, Deus disse que não aceitou a oração dele. Mas a do publicano, que foi humilde e se humilhou, Deus aceitou a oração dele e o perdoou os seus pecados. Assim Ele quer fazer com você. Talvez você está numa situação a qual os vícios têm dominado a tua mente, a qual a prostituição tem dominado a tua mente, a qual você vive na prática do roubo, do adultério, não sei. Então, tantas coisas que nos afastam de Deus, mas eu quero te falar que é possível vencer. Eu venci o vício, eu venci a prostituição, eu venci o engano. E a cada dia eu estou buscando vencer tantas coisas que querem me afastar de Deus. Mas é possível com Ele. Quando você deixa o Espírito Santo reinar em tua vida, tudo fica diferente. E quando você é humilde, e quando você respeita o teu próximo, você faz da sua vida uma vida melhor. Faz do seu dia um dia melhor. É assim que nós temos que viver, no amor de Deus. Se verdadeiramente tivermos o amor em nossa vida, deixaremos de ser pessoas ruins, ficar brigando, discutindo por coisas tão banais. Deus quer que nós vivamos a paz que Ele nos dá. Jesus disse: eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, não a que o mundo dá. O mundo não conhece a paz de Jesus, mas eu e você conhecemos a verdadeira paz que há nele. Então temos que ser como criança, receber o reino de Deus,
com humildade, com amor, com mansidão e com um coração quebrantado, para que assim nós venhamos herdar o reino de Deus. E nessa manhã essa palavra venha ter falado ao teu coração da forma e da maneira que assim Jesus quis, que assim Ele enviou a sua palavra para fazer. Ela vai voltar para Ele depois de ter feito aquilo que Ele enviou para fazer. E lembre-se, não desista de buscar Jesus Cristo. Um dia as pessoas disseram que para mim só a morte, não tinha mais jeito. Mas eu decidi me humilhar diante de Jesus, reconhecer os meus erros, pedir perdão e dizer: Senhor, reina na minha vida. Jesus transformou a minha história. Aquele a qual as pessoas diziam que só a morte, hoje é um milagre vivo que fala para você. Saiba que assim como teve pessoas, assim como minha mãe pagou um preço em oração pela minha vida, tem pessoas orando por você. Eu estou orando por você. Talvez eu não conheça você pessoalmente, mas eu apresento a todos que estão no meu Facebook, apresento os meus vizinhos, apresento todos os meus semelhantes, e com certeza Deus ouve a oração de um justo, e eu creio que Ele vai operar um milagre na tua vida também. Apenas creia, apenas confie no Senhor e entrega os teus caminhos a Ele. Saiba que Deus, Ele é misericordioso para nos perdoar. Deus te abençoe, um forte abraço, que a humildade e a mansidão de Jesus repouse sobre a tua vida hoje e sempre. Um forte abraço, pastor Luiz Fernando. Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. E a todos vocês que vão acompanhar, que acompanharam, já estamos no finalzinho da live, né? Essa live, e nos ajude a divulgar essa palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo, envie para os amigos, se assim Deus tocar no teu coração. Vou ficando por aqui, um forte abraço em nome de Jesus. Paz do Senhor.